boa noite. É bem-vindo a este jornal. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo marcou para amanhã, segunda-feira, dia 18 de maio, o início do julgamento que envolve o Banco Comercial e de Investimentos, BCI, e dois dos seus funcionários sêniores, Paulo Alexandre Henrique Macetela Boca e Jorge Lenon Ibrahim Mandawa, acusados pelo empresário Zanil Sattar de prática de crime de burla agravada. De acordo com informações divulgadas pelos jornais Canal MOS e Evidências, o processo resulta de uma queixa apresentada pelo empresário que alega ter sido induzido por responsáveis do banco a avançar com uma aquisição do Grupo Taverna recorrendo a fundos da sua conta corrente concessionada sob promessa de concessão de um financiamento bancário no valor de 600 milhões de meticais, quantia que, segundo a acusação, nunca terá sido desembolsada. Na sequência desses desenvolvimentos, Zanil Sattar avançou com a aquisição do Grupo Taverna a 30 de novembro de 2021. O processo refere ainda, segundo o canal MOS, que após a concretização do negócio, cerca de 420 trabalhadores terão sido afetados por despedimentos, situação comunicada à Inspeção-Geral do Trabalho na cidade de Maputo. O julgamento deverá agora analisar as versões apresentadas pelas partes e os elementos constantes do processo em torno das acusações de burla agravada. Uma informação ainda será aprofundada nos nossos próximos blocos noticiosos. O Fundo Soberano de Moçambique registrou um crescimento de cerca de 5,4% no primeiro trimestre de 2026, atingindo ativos avaliados em mais de 116 milhões de dólares. O relatório trimestral do fundo, divulgado pelo Banco de Moçambique, aponta avanços na acumulação de receitas provenientes do gás natural liquefeito e na rentabilidade das aplicações financeiras, mas revela também desafios ligados à implementação da estratégia definida de investimentos e à forte dependência de depósitos bancários a curto prazo. O Banco de Moçambique divulgou o mais recente relatório trimestral de desempenho do Fundo Soberano, criado pela Lei nº 1/2024. De acordo com o documento do Banco Central, o Fundo Soberano de Moçambique encerrou o primeiro trimestre de 2026 com ativos avaliados em 116,4 milhões de dólares, num crescimento de 5,4% em relação ao final de 2025. O relatório mostra que o fundo registrou um resultado líquido positivo de cerca de 1 milhão de dólares entre janeiro e março deste ano, impulsionado pelos juros obtidos através das aplicações financeiras e pelas receitas provenientes da produção de gás natural liquefeito. De acordo com o relatório, os capitais próprios do Fundo Soberano fixaram-se em 116,4 milhões de dólares, enquanto os passivos totalizaram um pouco mais de 3,4 mil dólares. Apesar do desempenho positivo, o Fundo Soberano continua numa fase considerada transitória, uma vez que a carteira definitiva de investimentos ainda não foi implementada. Nesta fase, os recursos permanecem aplicados em depósitos bancários de curto prazo, numa estratégia descrita como prudente e orientada para a preservação do capital e manutenção da liquidez. As aplicações financeiras estão distribuídas por 3 bancos internacionais, nomeadamente o Bred Bank Populaire, o de Toronto Dominion Bank e o Sumitomo Mitsui Trust Bank, com taxas de juros anuais entre 3,6% e 3,72%. O relatório reconhece que um dos principais desafios do Fundo Soberano é precisamente a implementação da futura estratégia de diversificação dos investimentos, processo que poderá expor o fundo às oscilações dos mercados financeiros internacionais. Outro desafio apontado está relacionado com a consolidação de instrumentos operacionais e estratégicos previstos na legislação do Fundo Soberano, incluindo a definição de carteiras de investimento em respectivos mecanismos de gestão de risco. O Banco de Moçambique, entidade responsável pela gestão operacional do Fundo Soberano, considera, no entanto, que o desempenho atual demonstra uma trajetória estável e crescente do fundo, reafirmando o compromisso com a transparência e gestão responsável das receitas provenientes do gás. Elísio Macamo questiona até que ponto a falta de confiança entre governantes e governados está a moldar a percepção da realidade em Moçambique. Macamo reagia às suspeitas levantadas após o baleamento mortal do coordenador provincial do Anamola,
em Chimoio. Vicente, coordenador político do partido Anamola em Chimoio, continua a dominar a agenda de debate público. Desta vez, a reação surge do sociólogo Lísio Macamo, que durante o seu espaço de análise na MBC-TV considerou que o caso rapidamente gerou suspeitas de motivação política em função do modus operandi da ação criminosa. Para Macamo, a rapidez com que estas acusações ganham espaço na opinião pública revela um problema mais profundo do que a simples polarização política. Pessoalmente, acho essa reação precipitada. Acusações desta natureza exigem uma certa prudência, sobretudo num ambiente político já suficientemente tenso. Mas a questão interessante não é apenas essa, mas sim porque este tipo de suspeita encontra eco tão rapidamente. Porque é que, para muitas pessoas, a hipótese parece imediatamente plausível, mesmo sem fatos conhecidos? A resposta fácil seria dizer que vivemos tempos de polarização política. Talvez, mas isso explica pouco. O problema mais profundo parece-me ser a confiança pública. Por isso, Macamo considerou que esta fragilidade social é alimentada pela propagação constante de boatos e narrativas sem fundamento, tendo citado como exemplos os rumores sobre o desaparecimento dos órgãos através de simples contato físico. Contrariamente à visão de alguns setores da elite que associam estes fenômenos à falta de escolaridade, o sociólogo sustenta que as próprias elites reproduzem a mesma lógica quando passam a ver conspirações em quase todos os acontecimentos. O problema, portanto, não é simplesmente falta de informação, mas sim a fragilidade dos mecanismos sociais que tornam certas explicações credíveis e outras não. Quando as pessoas não confiam suficientemente nas instituições, nos canais de validação pública e na palavra oficial, a fronteira entre hipótese, rumor e fato torna-se muito porosa. A análise sociológica apresentada por Lísio Macamo indica que num ambiente marcado pela desconfiança, a mensagem perde relevância e prevalece a percepção que se tem de quem a transmite. Acrescentou ainda que até as recomendações simples do chefe de Estado, como o incentivo à criação de hortas familiares para reduzir despesas com o combustível, acabam recebidas com sarcasmo e ridicularização pública. Mas a ideia em si não é intrinsecamente absurda. Incentivar a produção doméstica pode ser boa coisa. Então, por que é que foi recebida desta maneira? Mais uma vez, a resposta parece-me ser confiança. Quando a confiança pública é baixa, até conselhos potencialmente razoáveis soam a improviso ou insensibilidade. Não se escuta apenas o conteúdo da mensagem, escuta-se a relação entre quem fala e quem ouve. Então, precisamos de fazer uma distinção politicamente importante entre um líder partidário e um estadista. Lísio Macamo considera que a reconstrução da confiança coletiva constitui um dos maiores desafios estruturais para o futuro da governação em Moçambique. Salomão Moyane diz que a morte do empresário Humberto Sartor nas celas da BO é enigmática e carece de investigação profunda das autoridades. Moyane vai mais longe, afirmando que a morte de Sartor foi premeditada. Eu creio que esta morte é extremamente enigmática e precisa de ser profundamente investigada. Não é muito crível, não é muito pacífico que as autoridades penitenciárias digam aquilo que disseram. Sim, aquele comunicado. Digam que, de repente, quando iam lá ver a cela, encontraram no momento da rendição dos guardas. A mesma coisa que disseram há um ano atrás sobre o Nini. Sim. E eu penso que não pode ser assim. Eu penso que há qualquer coisa que tem que ser explicado. Não é assim que se resolve os problemas de um país. E eu penso que estamos aqui a tentar encenar um filme, se calhar mal ensaiado, se calhar mal projetado, porque não é muito crível. Primeiro, a forma como se fez a detenção dele. Quer dizer, quando você vai deter uma pessoa de mais de 70 anos de idade, já por si fisicamente debilitado,
e você vai com aquela musculatura toda, com aquele aparato, e depois algema a pessoa, como se essa pessoa tivesse capacidade de fugir. E pá, depois faz um espetáculo com a imprensa, mete o homem nos carros de celular, leva para a BO, ainda filma o homem lá na BO. E, epá, eu acho que é uma morte que foi premeditada. É uma A questão morte dos direitos humanos é chamada. eu penso que esta morte pode ter muitas explicações, pode ter várias explicações. Um programa a conferir na íntegra logo a seguir a este jornal. Avançamos então com outras notas informativas a dizer que a sustentabilidade econômica dos órgãos de comunicação social em Moçambique está em risco, colocando em causa a independência editorial e a própria qualidade da democracia no país. A constatação foi feita durante a conferência sobre a sustentabilidade dos mídias, realizada na cidade de Maputo, onde diretores de órgãos de informação, defensores de liberdade de imprensa e jornalistas defenderam a necessidade urgente de reformas no setor. Discutir a sobrevivência financeira dos jornais, rádios, televisões e plataformas digitais é, acima de tudo, refletir sobre a saúde da democracia moçambicana. Foi sob este entendimento que a capital do país acolheu durante 2 dias um debate aprofundado sobre os principais desafios que afetam o setor da comunicação social. Nelson Mucanse, organizador da conferência, reconhece que o cenário atual é preocupante, mas considera que o encontro superou as expectativas ao abrir espaço para uma reflexão conjunta sobre possíveis soluções para a sustentabilidade dos mídias. Nós estamos bem e é por isso que existe esse espaço para vermos onde estamos mal, o que é possível fazer e qual é a direção que podemos seguir e de forma conjunta, porque o que percebemos é que não é um problema de um órgão, é um problema do contexto em si, dos desafios que atentam quase contra todos. E sentamos, o espaço foi favorável, as contribuições corresponderam às expectativas. O MISA Moçambique vai mais longe, aponta fragilidades do setor privado nacional e a forte dependência da publicidade estatal como fatores que limitam a competitividade e acabam por comprometer a liberdade editorial dos órgãos de comunicação social. Então nós não temos uma economia vibrante, capaz de ter um tecido empresarial competitivo para poder... Então o que acontece é que esta fatia de publicidade que vem via empresas é pouca. E muitas dessas empresas com essa capacidade são empresas controladas pelo Estado. Grande parte das nossas grandes empresas são controladas pelo Estado e, por consequência, o jornalismo fica condicionado por via disto. Já o jornalista investigativo Luís Nhachote defende que, sem autonomia financeira, os mídias perdem capacidade de fiscalizar o poder e cumprir o seu papel enquanto pilar fundamental do Estado de Direito. A mídia precisa de sustentabilidade, foi uma das coisas mais importantes que se vincou aqui, para ela continuar a cumprir o seu papel de ser um dos pilares da construção do Estado de Direito e da democracia. Sem uma imprensa livre, nenhum país consegue alcançar os patamares que pretende. A conferência sobre sustentabilidade dos mídias termina com o desafio de transformar a atual crise estrutural do setor numa oportunidade de reforma capaz de garantir um jornalismo independente e o direito à informação livre de pressões econômicas. A Universidade Eduardo Mondlane reforça a sua oferta acadêmica com o lançamento do curso de pós-graduação em Direito à cidade. O lançamento decorreu na última segunda-feira, 11 de maio, durante uma visita às áreas reabilitadas da Faculdade de Direito e contou com a presença da embaixadora da Espanha em Moçambique e da reitora, aliás, da reitoria, assim que é da UEM. Direito humano e coletivo que garante a todos os cidadãos o acesso igualitário, o uso, a ocupação e a participação na gestão dos espaços urbanos. O conceito formulado pelo filósofo francês Henri Lefebvre defende a cidade não como uma mercadoria, mas como um bem comum.
E foi com foco neste princípio que os atuais desafios da urbanização, da inclusão social e do fortalecimento do sentimento de pertença dos cidadãos que a Universidade Eduardo Mondlane, através da Faculdade de Direito, lançou oficialmente a 11 de maio de 2026 o curso de pós-graduação em Direito à Cidade. A iniciativa resulta de uma cooperação entre a Universidade Eduardo Mondlane e parceiros internacionais, consolidando um debate acadêmico e técnico que vinha sendo promovido através de cursos de curta duração e outras ações de capacitação. Ter uma pós-graduação, a universidade, sobretudo num contexto em que a Universidade Eduardo Mondlane tem a responsabilidade de inovar, mas inovar com responsabilidade. Então, esta pós-graduação vem a coincidir num período importante da nossa história. O professor Carlos Serra foi parte da equipa que aprovou a política de urbanização, é assim que se chama, não é? Sim, a política de urbanização. E nessa política de urbanização, vários aspectos que creio que serão objeto de discussão nesta pós-graduação estão lá. E ter os municípios, e sobretudo ter visto que inclusivamente há de ser uma formação híbrida, o que permite que nem todo mundo esteja deslocado para Maputo para poder aprender, isto é uma muito mais valia para a nossa faculdade. Permita-me começar por felicitar a universidade, em particular a Faculdade de Direito, por esta iniciativa inovadora profundamente necessária no contexto atual de Moçambique, mas eu diria no contexto mundial. Gostaria também de felicitar a todos os que fazem possível a implementação deste direito, que todos unidos podemos participar no que é a nossa contribuição para tornar possível este importante projeto. Para os parceiros envolvidos, o lançamento desta formação representa um marco importante para a Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, mas também um compromisso contínuo de aprendizagem, partilha de experiências e fortalecimento institucional entre todas as entidades participantes. Com enorme satisfação que eu represento aqui o Enabitat no lançamento do curso de pós-graduação em Direito à Cidade. Esta é uma iniciativa que representa um passo muito importante para a consolidação da formação e reflexão sobre o desenvolvimento urbano sustentável em Moçambique. Não é apenas mais um curso. É o início de uma reflexão que estava em falta. É uma reflexão necessária, urgente e que chega finalmente com a seriedade e o rigor acadêmico que o merece. Há começos que chegam de improviso. Este não é um deles. O que hoje celebramos é o resultado de um processo longo, exigente, muitas vezes silencioso, feito de reuniões, debates, diversões e revisões de um plano curricular construído com muito cuidado e... A pós-graduação em Direito à Cidade surge igualmente associada ao processo de renovação das infraestruturas da Universidade Eduardo Mondlane, com o objetivo de formar profissionais capazes de pensar no desenvolvimento urbano de forma mais inclusiva, sustentável e estruturada. A visita do presidente norte-americano Donald Trump à China teve um caráter mais econômico e empresarial do que propriamente diplomático, avaliado pela presença de vários magnatas e CEOs de gigantes tecnológicas dos Estados Unidos da América, aliás, dos Estados Unidos na delegação oficial. O entendimento é do especialista em relações econômicas e comércio internacional, Paulo Tembe, que acrescenta que Trump procurava transmitir uma mensagem clara ao homólogo chinês Xi Jinping de que a deslocação tinha como principal objetivo o reforço das relações de negócios entre as duas potências econômicas. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, participou na última quinta-feira numa cimeira considerada de alto risco com o presidente chinês Xi Jinping, acompanhado por uma delegação empresarial de alto nível, integrando representantes dos setores da agricultura, aviação, veículos elétricos e produção de chips ligados à inteligência artificial.
O especialista em Relações Econômicas e Comércio Internacional, Paulo Tembi, considera que a visita de Trump teve um caráter predominantemente econômico e comercial, mais do que diplomático. Estamos a ver uma situação de grandes magnates como Elon Musk, como o CEO da Nvidia, etc. A China depende maioritariamente do mercado norte-americano, assim como o mercado norte-americano depende do mercado chinês. É um ganho, não é tão exclusivo assim, porque a China, abrindo suas portas aos Estados Unidos, fez a mesma coisa que fez em 1977, com a política de Deng Xiaoping, de Go Global Policy, a política de se abrir ao mundo. Paulo Tembi considera que, com esta visita, os mercados dos dois países poderão sair mais fortalecidos, tendo em conta a interdependência existente entre as duas maiores economias do mundo. Para as tarifas que outrora foram lançadas no sentido de barrar o comércio, que eu posso lhe dizer que nenhum país é super ou autossuficiente no sentido de não precisar fazer o comércio com outro país. A China ficou indiferente naquela situação de ter se aumentado as tarifas por parte dos Estados Unidos. A China continua a exportar, porque afinal de contas, quando se barra o produto chinês, a entrada da China, a China poderia não abrir o mercado. Mas o que acontece é que tanto a China, tanto os Estados Unidos precisam de exportar para os mercados dos mesmos países. O especialista explica ainda que a cooperação entre os Estados Unidos e a China é fundamental para garantir a estabilidade da balança comercial e da economia global. Eu penso que a balança comercial neste momento não pode pesar por um lado. Como eu disse, nenhum país vai engrenar no comércio internacional ou na venda de qualquer que seja commodity ou produto para sair a perder. Os países ganham sempre 50%, ou melhor, win-win. Não existe win-lose, é win-win. Se não poderíamos ver uma balança comercial em que os Estados Unidos saiam a ganhar ou a China que saiam a ganhar, é necessário compreender que se os países se engajam em comércio internacional, significa que todos os países ganham. Relativamente à reabertura do Estreito de Hormuz, tema que também esteve em cima da mesa durante o encontro entre os dois líderes, Paulo Tembi afirmou que a transitabilidade naquela rota marítima estratégica é do interesse de todas as partes envolvidas. Para já é de interesse mútuo tanto da China, assim como dos Estados Unidos e do mundo em geral, a abertura do Estreito de Hormuz, que agora está sendo bloqueado pelo próprio Irão, e também parte da fragata norte-americana que está a bloquear e a controlar quem passa, quem não deixa de passar. Mas agora há um fenômeno que tem que se observar, que é a sobretaxa que o Irão cobra a passagem, que é quase que, entre aspas, ilegal, mas a sobretaxa é uma espécie de retaliação daquilo que é a política dos Estados Unidos com relação ao barramento, à barreira da passagem do petróleo por aquele Estreito de Hormuz, que é importante porque cerca de 80% do petróleo e todas as commodities passam por aquele Estreito de Hormuz. É verdade que temos algumas rotas alternativas, mas as rotas alternativas em termos do timing da passagem dos navios petroleiros, etc., que transportam aquelas commodities, acabam sendo mais onerosos do que o próprio Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é estratégico. O analista entende igualmente que o reforço do diálogo econômico entre Washington e Pequim poderá ser determinante para reduzir tensões comerciais e garantir maior previsibilidade aos mercados internacionais, numa altura em que a economia global enfrenta crescentes desafios geopolíticos. Colocamos uma pausa no jornal e seguimos para um rápido intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. Programa de Desenvolvimento de Graduados da HCB? É isso mesmo! É moçambicano, concluiu recentemente o ensino superior ou o ensino técnico profissional? Então este anúncio é para si. 70% das vagas de estágio serão alocadas a mulheres. Venha fazer parte de uma das maiores empresas de produção de energia de África.
Saiba mais em www.hcb.co.mz. No coração de Ponta Malongane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 890. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane. Vantagens de investir em bolsa. Diversificar a forma de aplicar o valor da sua poupança. Maior lucratividade do investimento. Maior segurança das operações. Ser artista profissional exige dedicação e esforço, mas o importante é estarmos sempre juntos. Força, filha! Tu consegues! Força, baby! Tu consegues! Com o serviço Triple Play da TV Cabo, podes ligar-te a quem mais importa. Força, filho! Tu consegues! Por internet, com uma velocidade mega rápida. Com os melhores canais de televisão na tua TV, smartphone, tablet ou computador a qualquer hora. E com chamadas de voz ilimitadas na rede TV Cabo. Tu consegues. TV Cabo. Sempre ligados. Bem-vindo de volta ao jornal. A Vila Municipal de Xitima, na província de Tete, está a registrar um desenvolvimento socioeconômico exponencial, fruto do lançamento no ano passado do projeto Transformar, uma iniciativa integrada de desenvolvimento sustentável, inserida nas ações de responsabilidade social corporativa, levada a cabo pela HCB. Cerca de 1000 famílias estão diretamente envolvidas neste projeto, que prevê criar cerca de 5.000 empregos. Entre os setores de atividade do projeto, destacam-se a agricultura, pecuária, avicultura, processamento de cereais e frutas, produção de energia e piscicultura. As imagens revelam uma realidade que até há um ano não era visível em Xitima, no distrito de Caurabaça, província de Tete. As folhas verdejantes, os tanques de água, os tanques para a aquacultura e o gado são a materialização do projeto Transformar, uma iniciativa que ocupa uma área de 100 hectares lançada em julho de 2025 pelo presidente da República, Daniel Chapo, com o objetivo de melhorar as condições de vida dos cerca de 30.000 habitantes da Vila Municipal de Xitima. Concebido para beneficiar diretamente cerca de 1000 famílias, com enfoque especial no desenvolvimento rural integrado, espera-se que este projeto crie mais de 5.000 empregos, entre diretos e indiretos. Em quase um ano desde o seu lançamento, Transformar já produz resultados no seio da comunidade. Aqui em Xitima não há mais uma outra empresa, só essa só, que está conseguindo também nos dar o que a gente chama a comer em casa. Ainda na componente da pecuária, o projeto Transformar apostou em 3 raças de gado bovino destinadas à produção de carne: Afrikaner, Brahman e Landim, totalizando 153 cabeças de gado bovino, além de 37 caprinos.
Apesar da qualidade genética e sanitária dos animais, o processo de abate ainda não teve início, segundo explicou o médico veterinário responsável. Esperamos atingir um certo número para começar com os abates, né? Então, o que está a fazer nesse momento é a fase de vamos adquirindo mais animais. Quando chegarmos a pelo menos um número de 500 animais, podemos já começar com os abates, mas já está-se a preparar esse assunto. Já temos o matador a ser preparado para esse assunto. Para assegurar o crescimento saudável dos animais, o projeto segue um plano técnico que inclui alimentação controlada, acompanhamento sanitário e monitoria permanente. Nós levamos os animais ao pasto, né? Temos o pessoal que faz esse trabalho, levam os animais ao pasto aqui perto e depois, quando voltam do pasto, nós alimentamos aqui com ração, né? Então fazemos essa dupla função. Temos os comedouros, os bebedouros, onde colocamos aí a ração, a água. Milor Buleni é um dos jovens encarregados do maneio do gado no projeto Transformar. Com um sorriso retraído, conta que encontrou neste espaço a sua primeira oportunidade de emprego formal e que a experiência adquirida alimenta a expectativa de, no futuro, desenvolver a sua própria atividade pecuária. Aqui em Chitima não, estaria em casa nesse momento, mas consegui onde estou aqui. Isso significa assim, num dia eu posso sair nessa empresa, chegar na minha casa, posso comprar também gados para eu começar a criar sozinho, enquanto eu já tenho mais experiência. Para garantir o funcionamento contínuo de toda a cadeia de valor, o projeto dispõe de uma central fotovoltaica com capacidade de produção diária de 2,4 megawatts, além de sistemas de abastecimento de água. A mesma água alimenta os tanques piscícolas com capacidade para produzir cerca de 30 mil peixes por ciclo. Bem, nós temos aqui cerca de 11 tanques e a capacidade de produção total é de até 30 toneladas. Temos um total de 33 mil peixes. Nesses 33 mil peixes estão divididos em categorias. Temos alevinos, temos os juvenis e temos já os adultos que estão na engorda. O pescado produzido nestes tanques é comercializado na vila a preços mais acessíveis para a população, garantindo uma dieta alimentar rica em proteínas. O destino é fazer a venda para a população em primeiro, daqui do distrito, e também aos outros mercados da cidade, tanto para o nível do país. A lógica da comercialização é claramente ajudar a comunidade, então o preço é mais baixo em relação ao preço que é vendido no mercado. No projeto Transformar, os recursos disponíveis são reaproveitados em diferentes etapas de produção, incluindo a água utilizada nestes tanques, posteriormente direcionada para a irrigação dos campos agrícolas. Após nós fazer a troca de água nos tanques, esta água é enviada para os outros tanques de retenção. Daí essa água era utilizada para a rega de culturas que temos aqui, enviada para machamba e para hortas que temos. Então esta água já apresenta nutrientes que vêm através dos dejetos que os peixes deixam. Então já tem lá todos os nutrientes necessários. E é nestes campos que a água desempenha um papel crucial na irrigação das culturas aqui produzidas. É também nestas áreas agrícolas onde são cultivadas hortícolas e cereais que contribuem para a dieta alimentar e geração de renda em Chitima e zonas circunvizinhas. Ainda destes campos é retirada a matéria-prima para a produção de farinha e ração que serve de alimento para o gado e as aves. Na primeira fase, o fluxo tem sido normal, né? Tendo em conta que a produção conta com a produção dos campos, né, agrícolas, né? O milho que nós usamos é tudo aqui interno. Ainda em fase experimental, o Centro de Processamento de Cereais perspectiva aumentar gradualmente os níveis de produção nos próximos tempos.
estamos ainda no nível de testagem de máquinas e tudo mais. Então, numa primeira fase, estamos ainda na produção de 50 a 100 sacos de farinha, né? Quanto à ração mesmo, começamos há poucas semanas. São por aí uns 50 sacos, né, semanais. Sim, a perspectiva de crescimento é maior. O projeto integrado de desenvolvimento sustentável da Vila Municipal de Xitima, da iniciativa da HCB, assenta num modelo participativo que envolve as comunidades locais, desde o planeamento até a implementação e gestão das atividades. Além da contribuição para o desenvolvimento socioeconômico da Vila Municipal de Xitima, a iniciativa pretende impulsionar o comércio transfronteiriço com Malawi, por exemplo, e reforçar a capacitação de jovens para o emprego e autoemprego numa estratégia orientada para o desenvolvimento local. E com esta nota de reportagem, colocamos um ponto final a esta edição do Jornal da Noite. Regressamos amanhã, quando forem pontualmente 20 horas, para mais uma edição do Noticiário. Boa noite, até amanhã.